Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre o temperamento fleumático. E na semana que vem nós vamos terminar essa série de estudo. E a próxima semana nós vamos falar sobre que temperamento é que Jesus tinha. Porque é interessante. Nós vemos, Jesus foi feito homem. Que temperamento é que ele evidenciava? Vou-vos deixar assim no ar. E realmente eu tinha tido algumas ideias aqui. Na semana passada, quando vínhamos de Leiria no carro, eu e Elisa vínhamos a falar acerca disto e despertou-nos esta curiosidade em tentar perceber se Jesus é se nós fomos criados à imagem e semelhança de Jesus, e Jesus enquanto homem, que tipo de temperamento é que ele manifestou. E é interessante nós percebermos, e vamos perceber isso, penso eu, de que. Hoje nós vamos falar acerca do último temperamento dentro destes 4 grupos, que é o temperamento fleumático. E se vocês perceberam aquilo que eu tentei dizer, embora isto não foi de forma pejorativa, o fleumático, se nós podíamos dizer assim, parece que não acontece nada com ele, não é? Pode estar a chover picaretas à volta dele, cães e lagartos, que ele está sempre tranquilo, sempre pacífico, e na verdade o lema, e quando eu digo algumas coisas, eu sei que há alguns fleumáticos entre nós, isto não quer dizer que se aplica radicalmente a tudo, porque eu volto a dizer, nem todos nós temos 100% de um temperamento. Então, às vezes, temos misturas. Mas, normalmente, para os fleumáticos, aquele lema de vida de não vale a pena me chatear por causa disso. Portanto, é assim, se alguma coisa está a acontecer, não vale a pena a gente chatear-se. Tranquilo, pacífico, e, na verdade, os fleumáticos são das pessoas de mais fácil convivência, certo? De mais trato agradável, de mais de calma, sossego, e por causa disso normalmente são pessoas bem vistas por todos. São pessoas que raramente têm conflitos com outras pessoas. São pessoas que estão na paz dos anjos. São normalmente chamados os senhores de simpatia. Ou as senhoras de simpatia, não é? São pessoas, simpáticos, tranquilo, aquilo que normalmente nós chamamos de alguma... um pouco de bonacheirão, embora não bonacheirão no sentido de desleixo, mas no sentido que é pacífico. Na verdade, os fleumáticos são pessoas tão boas que eles, mesmo antes de se converterem, já agem mais como cristãos do que muitos cristãos. Vocês conhecem aquelas pessoas que dizem só lhe falta mesmo é ser cristão. Nunca ouviram essa expressão? Porque às vezes são pessoas tão tranquilas, tão boas, tão íntegras, tão agradáveis, tão acessíveis, pessoas que trabalham muito bem em equipa, e a gente diz assim, e às vezes a gente diz, numa determinada mentalidade, há pessoas lá fora que parecem ser mais cristãos do que os cá dentro. Nunca ouviram esta expressão? Gente, isto às vezes não tem nada a ver com Deus, tem a ver só simplesmente com o seu próprio temperamento. Eu volto a dizer, temperamentos, são características pessoais que têm os seus lados bons, os seus lados menos bons, e que em Cristo eles são trazidos ao equilíbrio. O que é bom é potenciado e liberto, aquilo que é menos bom é trazido ao equilíbrio, à moderação e à influência do Espírito Santo. O fleumático raras vezes se deixa perturbar e raras vezes dá expressão à irritação ou até mesmo a uma gargalhada, não é? Agora, eu estou a pensar nisto e estou a pensar em algumas questões. No entanto, para o fleumático, normalmente a vida é uma coisa feliz, é uma coisa agradável de se viver, não há grandes conflitos, grandes crises existenciais. No entanto, não estamos a dizer que o fleumático é alguém que não sente as coisas, que não tem emoções. Ele normalmente não sente a necessidade nem o impulso de as manifestar, que é diferente. Certo? Há pessoas que não conseguem conter a sua emoção, têm picos, explosões de emoção. O fleumático sente emoção, sente dor, sente alegria, mas não é impulsionado a pôr isto cá para fora, certo? Por isso é alguém que a gente olha para ele, né, até pode estar a derreter de alegria lá dentro, mas estou tão feliz. Não é? Aliás, o fleumático tem... boa parte dos comediantes são fleumáticos. Aquele fleumático tem aquele temperamento, aquele humor tipo british, não é? Inglês, não é? Que conseguem pôr os outros a rir sem eles mesmos esboçarem um sorriso. Porque conseguem ter esta abertura. São gente, por isso, que se dão bem com todos, normalmente não lhes falta amigos, e esta sua
capacidade de não se passar emocionalmente leva-o a conseguir observar os outros temperamentos e a divertir-se com as reações dos outros, não é? Porque ele está sempre tranquilo, já está, não olhes para o rapaz, pá. Parece que ele é o único fleumático aqui na igreja. Não, ele tem parte de fleumático. Não, mas isto é engraçado que a gente temos conversado acerca disso, certo? Então, normalmente, o fleumático aborrece com entusiasmo explosivo, volátil do sanguíneo, não é? Normalmente, até expõe normalmente as suas futilidades, tende a desvalorizar os estados depressivos do melancólico, certo? E gosta normalmente de pôr água fria nos planos e nas ambições dos coléricos. Portanto, o sanguíneo acaba por ser aquele que traz muito equilíbrio aos outros, por isso nós precisamos de fleumáticos. Como precisamos de melancólicos e como precisamos de coléricos, já disse coléricos, fleumáticos, melancólicos, sanguíneos. E o que é que falta aqui? Os coléricos. Pronto, já são 3 coléricos então. No entanto, o fleumático, na sua estabilidade e naquela sua postura, acaba também muitas vezes por ser um espectador da vida e em muitos aspectos, e por isso eu digo que tem sempre o lado bom e o lado menos bom, acaba por não muitas vezes se envolver em demasiado com atividades que saiam fora da sua rotina diária. É alguém que normalmente fica um pouco do lado de fora e volta a dizer a mesma coisa. Enquanto um sanguíneo é alguém que é movido por erupções emocionais, o colérico porque tem objetivos e é muito vocacionado para concretizar, e quanto mais difícil melhor. O melancólico, que é muito dado ao sacrifício e à vitimização, não é? E à entrega. Eu sinto-me mal, logo eu tenho que fazer alguma coisa para muitas vezes, nem sempre, para compensar o mal que eu me sinto, e aí pronto, acaba muitas vezes também, tirando os seus momentos de isolamento, também de se envolver. O fleumático não sente estes impulsos, não sente esta necessidade. Não estou a dizer que não se move, não estou a dizer, mas normalmente é uma pessoa mais tranquila, mais recatada, não porque tem um estado depressivo, mas simplesmente porque sim. Portanto, e isso não quer dizer que eles sejam indiferentes, insensíveis às necessidades dos outros, e aí logo há necessidade de fazer algo por outros. Então, o fleumático é consistentemente uma pessoa compreensiva, bondosa, e isso é bom, ou não é? Nós precisamos de fleumáticos para nos compreender. Nós precisamos de fleumáticos para manifestar a sua bondade. E nós dizemos assim, mas isso é uma característica fantástica. É, porquê? Porque tem a ver com o facto de que a pessoa, se tem uma têmpera muito tranquila, não é? Acaba por conseguir ser muito mais sensível aos outros, certo? Porque não está naqueles dias do mês, certo? Não está a passar-se, não está com alguma crise, não está naqueles dias, ora está lá em cima, ora está cá em baixo, percebem? Então é alguém que consegue, quando assim é confrontado, a ser compreensivo, normalmente é uma pessoa bondosa, é uma pessoa que não tem problemas com ninguém, é uma pessoa que normalmente não procura ser líder, não procura cargos de liderança. No entanto, quando colocada em tal situação e em tal posição, é bem capaz de o fazer. Porquê? Porque o fleumático é um pacífico natural e, por isso, um conciliador. E nós precisamos de fleumáticos. Amém? Deus precisa de fleumáticos no seu reino. O mundo tem sido muito abençoado pela natureza dos fleumáticos em todo lado. Então, os fleumáticos são bons para a diplomacia, para a contabilidade, porque é preciso muita paciência, para o ensino, não é? Então os putos todos aos saltos, é pendurar-se nos candeeiros e ele mantém aquela... Vamos lá, meninos, vamos lá, vamos... Não é? E depois vê uma criança dentro da lâmpada e diz assim, estou de farto de dizer para nos nadar para a barragem. São bons para a ciência, para a investigação, ou seja, todo o tipo de trabalho profissional que exige muita paciência, muita calma, aquilo que os ingleses chamam de endurance, não é? Porque também nas situações. Fleumático, por natureza, naquilo que é as suas características natas. Agora, eu volto a dizer, nenhum de nós, mesmo um fleumático como temperamento dominante, não é todo fleumático, não é?
Portanto, é difícil encontrar um fleumático que seja 100% fleumático. Então já dissemos que é fácil conviver com ele, mas a sua forma, às vezes, vagarosa de ser, causa irritação àqueles que têm temperamentos mais agressivos. Não é? Faz de complicação. Não é? Epá, metes-me nervos. Diz qualquer coisa. Não é? Mexe-te. E ele já se for com os olhinhos. Não é? Os fleumáticos, naquilo que são os seus traços gerais, têm algumas destas características. Os fleumáticos são ótimos com os filhos e é mais fácil para eles pararem tudo o que estão a fazer e brincarem com as crianças e os seus filhos do que propriamente aqueles temperamentos ativistas. Temperamento ativista, já falámos, coléricos, sanguíneos, são pessoas que estão sempre em ebulição e estão sempre a fazer coisas. E se for preciso, primeiro as tarefas da casa e depois, então, aquilo que para alguns é tido como, não é secundário, porque até gostariam, mas tem que se fazer as coisas. E é interessante quando nós olhamos, por exemplo, para o exemplo de Lázaro, Marta e Maria, em que todos nós olhamos para aquilo apenas como uma questão de atitude das pessoas, mas na verdade Marta, ela era uma sanguínea, se calhar até uma colérica, mas acho que era mais sanguínea, e Maria seria muito mais fleumática. Porquê? Porque ela também viu, Marta até disse, lá está aquele confronto entre alguém mais passivo e outro mais agressivo. Oh Senhor, não... Então diz aí a Maria para me vir ajudar, até ela está-me a ver aqui, não é? Com a faca a trinchar na boca, a mexer o bolo para o lanche e aqui a lavar a casa, e Maria aí sentada aos teus pés, armada não sei em quê. Isto não faz sentido. E Jesus não criticou Marta, apenas disse Marta, Maria apenas escolheu a melhor parte, mas a melhor parte ele estava a falar deles. Eu sou Jesus, o Filho de Deus, portanto não há melhor do que isto. Certo? Em comparação. Mas na verdade estamos aqui a falar não de demónios, não porque as pessoas eram más, Marta e Maria, então e Lázaro só estava à mesa a comer e a conversar e as mulheres que trabalhassem. Ai, Lázaro era melancólico, estava num estado depressivo. Não é? Mas na verdade Marta e Maria tinham estes componentes e encontramos na palavra de Deus muitas destas situações. E é interessante, quando nós olhamos para estas coisas, nós perdemos muito daquelas pancas que nós tínhamos e que nos foram também colocadas, das condenações, de julgar tudo de forma negativa, de pecado e naturezas pecaminosas e influências diabólicas e não sei o quê. Gente, muitas das coisas têm a ver com o temperamento das próprias pessoas. Mesmo dos caráteres que nós encontramos na Escritura, de muitos homens e de muitas mulheres de Deus, certo? Filhos de Deus, mas que tinham temperamentos diferentes. E a única coisa que Deus fez na vida deles foi dizer, as áreas em que isto está fora e é prejudicial, eu vou trazer equilíbrio. E aquilo que Deus fez ao entrar na vida das pessoas foi trazer equilíbrio nos seus temperamentos. Amém? Se calhar, na próxima vez, Maria já pensou, bem, deixa-me ir ajudar Marta. Mas ela, como sendo, se calhar, uma pessoa mais fleumática, pensou assim, olha, em vez de estarmos à espera que alguém apareça, eu vou-te ajudar, fazemos já aqui meia dúzia de bolos, porque quando alguém chegar, se Jesus aparecer, eu quero estar aos pés de Jesus a aprender. Aliás, ali a Maria não estava aos pés de Jesus como se fosse um cãozinho de louça. Não é? Quando alguém se sentava aos pés de alguém, estava a dizer, tu és mestre, estou aqui a beber aquilo que tu me dizes, aquilo que tu estás a ministrar. E Maria estava ali a ouvir aquilo que Jesus, numa atitude de verdadeiro discípulo, porque a atitude do discípulo é aquele que se senta aos pés do seu mestre. Portanto, nada de criticismo em relação a isso. Então, os fleumáticos normalmente têm esta característica, não é? Eles conseguem, lá está, mas conseguem de forma natural, não é porque houve uma unção especial. Porque é normal neles, é mais fácil para eles valorizarem as pessoas do que propriamente os afazeres e as coisas que têm como prioridade no seu trabalho. Eu pensei em usar o André. André é uma das características, e há vários homens na Bíblia que parecem e aparentam ter temperamentos fleumáticos. Noé, Samuel, Daniel, o José, pai de Jesus, José de Maria, era um fleumático, só podia ser para aturar aquilo tudo e para conseguir levar aquilo a eito. José era um pacífico, e também Filipe, Tiago e por aí afora. Mas eu optei pela pessoa de Abraão. Diga comigo, Abraão. Amém? Porquê Abraão? Bem, Abraão é alguém, à semelhança de Moisés, que teve uma relação com Deus no Velho Testamento. Abraão é alguém que foi antes da lei. Portanto, nem vamos quer dizer que Abraão era alguém que estava na velha aliança, porque a aliança que Abraão teve com Deus
Foi o tipo de aliança que Jesus tinha connosco. De tal maneira que Abraão diz que creu naquilo que Deus lhe disse, creu nas promessas, e isso lhe foi creditado como justiça. Ele era tão justificado como nós hoje somos em Cristo Jesus. E por causa disso, Abraão é chamado o pai da fé. Portanto, estamos a falar de um homem que vivendo há muito tempo atrás, no tempo ainda antes da aliança, ele era alguém que era um justo. A Bíblia chama-lhe de justo. Alguém que, na verdade, nós podemos dizer ele era um filho de Deus. Amém? Deus fez com ele alguma coisa fantástica. Abraão, em muitos aspectos, em quase todos os aspectos, ele revelava um temperamento fleumático. E é interessante nós olharmos para Abraão e vermos as suas características, o seu potencial, mas também aquilo que normalmente, porque aquilo que é bom, nós sabemos. Então, sabemos que o fleumático é estável, é consistentemente bom, compreensivo, é pacífico, é alguém que se dá bem com toda a gente, trabalha bem em equipa, não procurando liderança, é alguém que quando chega à liderança consegue fazer um trabalho fantástico. Então há muitas características boas, são ótimos conselheiros, porque são pessoas sábias, e essa sabedoria tem a ver mais com a ausência de precipitação. O fleumático não é alguém que se precipita. Agora, isto são características fantásticas, positivas, mas que também são fruto de outras coisas nem tão boas, não tão boas, que também causam ou trazem o resultado deste aparente cuidado. Abraão era, sem dúvida, fleumático. Sempre que andava em fé, ele era bem sucedido, mas quando o medo e as suas fragilidades tomavam conta, as coisas entravam sempre em declínio e entravam em problemas. Vamos ler algumas passagens sobre Abraão e vamos perceber aquilo que são características no temperamento fleumático que precisa de ser trabalhado por Deus. No fundo é isso que nos interessa. Certo? E ao sabermos que estamos em Cristo, que somos novas criaturas, o nosso passado, ele desapareceu, o nosso passado espiritual, a nossa natureza pecaminosa, ela desapareceu. Foi lavada, purificada, justificada, ela foi enterrada. Amém? Ela foi enterrada. Eu não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Ponto final. O que às vezes acontece é que o morto mete a cabecinha de fora. Não é? Mas ela está morta e enterrada. Mas mantemos os nossos traços pessoais. Certo? E nos nossos traços pessoais, aquilo que nós precisamos é de perceber aquilo que é impeditivo ou limitativo do poder de Deus, limitativo do caráter de Deus em nós, limitativo de que Cristo reine e domine em todas as áreas da nossa vida. Bem, Abraão, ele tinha algumas fragilidades, e estas são também as fragilidades, muitas vezes, do fleumático. Em primeiro lugar, Abraão era muito cauteloso. E nós dizemos assim, pastor, mas isso é bom. É bom ser cauteloso. É. E isso é preferível ser cauteloso do que ser precipitado. Mas muitas vezes a cautela, a prudência do fleumático tem a ver mais com a indecisão, a hesitação e até o medo natural que muitas vezes aparece também na vida de Abraão, apesar de ele ter tido uma relação e ter sido o homem que Deus escolheu para dali sair o povo de Deus. É uma coisa, já viste, Léo, já que o pessoal olhou todo para ti, pá. Não. Pensem nisto, Deus escolheu um fleumático para ser o pai de muitas nações. Dos seus lombos, dos seus lombos saímos nós, espiritualmente falando. Amém? Deus escolheu um fleumático. Deus não iria escolher, possivelmente, alguém com as características de um sanguíneo. Porque ao fim, se calhar, de 10 ou 20 anos de aliança, o sanguíneo já estava a passar-se, eu não tenho pachorra para isso, eu vou saltar fora, não é? O colérico, se calhar, aquilo arrebentava com tudo à frente dele, e o melancólico, se calhar, ainda estava no mesmo lugar a curtir as suas misérias. Amém? Então, diz a palavra de Deus que Abraão morava em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era... Isso é na praia. Ur dos Caldeus era na Babilónia, que é hoje o conhecido Iraque. E diz que ele morava lá. Portanto, deixem-me dizer que naquele tempo não havia Jerusalém, não havia Judeia, não havia... não é? Deus foi buscar alguém de uma nação completamente pagã, de uma nação completamente
estranha. E por isso, para dizer que Deus é soberano e Ele vai chamar quem quer e onde quer e à maneira dele. E quando Deus mete a colher, Deus transforma as pessoas e usa-as para grandes propósitos. Então há esperança para nós, a gente, hein? Não, nós já fomos escolhidos, gente. Nós é que às vezes não acreditamos nisso. Então eu morava lá, diz que nos dias de Nimrod, ou poucos dias depois dos dias de Nimrod e da destruição da Torre de Babel, Deus aparece a Abraão e do nada, portanto, e só mesmo um fleumático para considerar a hipótese de uma manifestação divina de um Deus que ele nunca tinha ouvido falar e não tinha sequer sentido. Alguns, com certeza, iriam logo fugir a 7 pés, mas não, é verdade, mas o fleumático ficou ali a ponderar. O que é isto? Quem és tu? Hã? A sério. Se fosse um sanguíneo ou um melancólico, qualquer manifestação sobrenatural completamente desconhecida, estamos a falar de um Abraão, na altura chamava-se Abraão, ele não tinha conhecimento de Deus, Deus nunca tinha falado com aquela gente, eles até moravam numa nação completamente pagã. E de repente Deus e Abraão não foge. Abraão lida com aquela situação. E Deus diz em Gênesis capítulo 12, versículo 1, sai da tua terra, né, depois de alguma conversa com Abraão, Deus diz a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar. Abraão, porque era cauteloso e tinha receios, e por isso também muita da ponderação do fleumático, não estou a dizer que é toda, mas muita da ponderação do fleumático tem muito a ver com este receio e esta hesitação em tomar decisões precipitadas. Diz que Abraão dependia tanto da sua família que, em vez de obedecer a Deus, diz que eles pararam na terra de Harã, juntamente com a família, e diz que ficaram lá até que o pai morresse. O pai de Abraão chamava-se Tera, ou Terá, depende das traduções. E diz que só depois da morte dele, Abraão arranca, diz que Deus lhe fala outra vez, Abraão arranca, e mesmo assim ele leva consigo parte da sua família. Leva o seu sobrinho Ló, que mais tarde lhe deu muitos problemas, mas pronto, ele precisava de um padeiro para fazer o pão de Ló. E diz que Abraão, ele, apesar de querer, e não vamos ser gente dura com o fleumático Abraão, isto é normal. Isto é uma das características do fleumático, a cautela, o receio, a hesitação, algum medo, as coisas muito ponderadas. Claro que isto revela e manifesta-se também em forma de sabedoria, mas não deixa de ser também muitas vezes fruto de algum receio e de algum medo em fazer algumas coisas erradas. Então, para o fleumático, parece difícil confiar em Deus, não é? Mas não é assim tão difícil, porque Abraão ouviu Deus e ainda assim foi-se movendo. Então, algumas das fragilidades maiores do fleumático, eu creio que têm a ver com esta cautela exagerada, este receio em se mover. Notem que é interessante, Abraão não teve receio com a revelação de Deus, mas teve receio depois em dar seguimento àquilo que Deus lhe disse. Porque uma coisa é receber uma revelação, outra coisa é mover-se do seu lugar de segurança para um lugar de insegurança. E Deus disse-lhe, vais para uma casa que eu vou-te... vais para uma terra que eu vou-te mostrar. Portanto, Abraão não foi confrontado com direções muito específicas. Diz, olha, sais e vais andando, logo se vê o que é que vai dar. Isto para o fleumático é muito complicado. É complicado para toda a gente. Mas para o fleumático em particular, sendo uma pessoa cautelosa, ponderada, refletida, pesa os prós e os contras, isto era muito complicado. Então não vamos ser duros com Abraão. Abraão tinha esta característica e foram necessários vários anos para Abraão confiar em Deus e poder fazer aquilo que Deus lhes tinha dito. No capítulo 12, versículo 1 a 3, portanto, seguindo os outros versículos, nós encontramos que foram feitas várias promessas a Abraão, promessas fantásticas: farei de ti um grande povo, te abençoarei, tornarei famoso o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de ti todos os povos da terra serão abençoados. Que grandes promessas feitas a um homem fleumático. Se Abraão tivesse confiado e crido e recebido aquelas promessas de Deus, ele tinha com certeza evitado muito sofrimento e alguma confusão que aconteceu na sua vida. Mais tarde, no versículo 7, Deus volta a reafirmar a sua promessa com ele, dizendo que à tua descendência eu vou dar
a terra. Bem, e sabemos que isto demorou muito tempo na vida de Abraão. E demorou porquê? Porque Abraão, tipicamente fleumático, era cauteloso, era receoso, era hesitante em dar passos de fé. E é interessante isto, não é? Eu vou dizer, Deus é tão fantástico, tão maravilhoso. Deus pega naquele temperamento que é mais cauteloso, mais contabilista, mais, não é? Percebe que eu gosto mais prudente, e Deus pega neste homem para fazer dele o pai da fé. Gente, os pais da fé não são cautelosos. Vocês não percebem aqui o poder de Deus na vida de uma pessoa? Deus não foi pegar num sanguíneo que se lhe Deus disse, olha, vai para ali que eu dou-te um caramelo, e ele ia logo a correr. Deus pegou num homem que teve que crescer na fé, e no crescer da fé implicou o processo de ele aprender a perder o medo e a sua hesitação para confiar e andar pela fé, e andar pela fé, andar em direção àquilo que ele não tinha visto ainda. E por isso também dizer, meus irmãos, que às vezes os fleumáticos são aqueles que no reino de Deus alcançam a maior maturidade na fé. Certo? Porquê? Porque não é uma fé emocional, não é uma fé explosiva que aparece e logo desaparece, não é uma fé de altos e baixos, de picos, é uma fé consistente. E quando eles entram na fé, eles entram na fé. Ouviste, Léo? Estou a brincar. Eles quando entram na fé, eles entram na fé. Eles são cautelosos, prudentes, às vezes medrosos, hesitantes, inseguros, mas quando aquilo dá lá o clique dentro, saiam da frente porque ele vai manter o seu caminho. Agora, vai manter um caminho não como o colérico, saiam da frente senão eu atropelo-os. Não, vai manter a sua bondade, aquelas características tranquilas, seguras, certo? Mas vão ser pessoas seguras e fortes na sua fé. Abraão tinha 75 anos, quando Deus fala com Abraão e diz-lhe assim, eu até me rio, Abraão e Sara, vocês vão ser pais, depois de eles já terem tentado tudo, né? Até inseminação in vitro, sério, eles atafolhavam uns copos de vinho e inseminavam, porque depois passado aquilo não, estou a brincar. Certo? Já não havia hipóteses. Com 75 anos era improvável, mas não era ainda impossível. E voltamos a mesma coisa a dizer. Deus disse a Abraão, tu vais ter um filho. Bem, Deus decidiu, ainda assim em termos biológicos, deixar passar mais um tempo para que, através do exemplo de Abraão, houvesse um exemplo para todos nós hoje. Mas Abraão, ele ficou naquela expectativa, ficou naquela coisa, será que vai acontecer, não vai acontecer? Penso que aqui Abraão não teve medo de pôr mãos à obra, dentro do possível, não é? Com 75 anitos. Mas aqui ele não foi talvez tão relutante, não é? Ele aqui é mais fácil, porque não tinha que sair do seu lugar de conforto, que era a cama. Então, mas aqui leva-nos a outro patamar que é uma característica do fleumático, que é passividade. Tomem lá atenção, passividade. Isto tempo. Ainda nem sequer vou a metade. Vocês aguentam mais 10 minutos só? 10? Sim, 10 minutos. Façam-me sinal. A inclinação do fleumático para a paz envolve também aqui uma certa passividade diante dos conflitos, a não ser quando surge uma crise que implique uma ação frontal dele. Normalmente, em virtude desta fragilidade, agora percebam aquilo que eu estou a dizer, e aqui também implica nos relacionamentos, mas vou falar no caso dos cônjuges. Não estou a dizer que é assim com todos nós, ou com todos nós os que são fleumáticos, mas nós entendemos aqui também no papel e na percepção de Abraão e também na vida das pessoas. Normalmente o fleumático acaba por ser algo passivo, precisamente fruto dessa hesitação, e acaba por se tornar uma pessoa muito passiva, um pouco parada em relação às coisas.
Então, normalmente, fruto dessa fragilidade, os fleumáticos tendem a deixar-se dominar por outras pessoas, em particular também pelos seus cônjuges. Não estou a dizer que assim é. Agora está tudo a olhar para a Carla. Esqueçam-os agora, está bem? Não é? Senão depois tenho que começar a dar charutos à irmã Isabel outra vez para vocês mudarem. Então, normalmente, isto acontece nos primeiros tempos dos casamentos, das relações, e Abraão não foi exceção. Vocês lembram-se então, como eu estava a dizer, Deus fez uma promessa a Abraão, tu vais ser pai, o tempo foi correndo, e em Gênesis, capítulo 16, vê-se a influência e algum domínio por parte de Sara sobre a vida de Abraão. Abraão, bem, Deus disse que vou ser pai, vamos lá ver, mas Sara, ela acabou por, de forma impaciente, influenciar Abraão no sentido de ver cumprir a promessa de um filho. E aqui os irmãos conhecem a história, leem a casa, Sara vem ter com Abraão e diz assim, o tempo está a correr, eu já estou com esta idade, não há nada a fazer, olha, deita-te com a minha minha serva, minha fera, era fera ou febra, deita-te com a minha serva Agar, certo, ela é jovenzinha, tal, e pronto, ela vai engravidar, portanto só prova que Abraão ainda estava na plena posse das suas faculdades, não é? E ela vai dar o filho que Deus prometeu. Claro que não foi nada disso que Deus disse, não é? Mas vemos aqui uma passividade de Abraão. E essa passividade fez com que Abraão cedesse à influência, à pressão por parte da esposa, e isto trouxe grandes problemas e ainda hoje nós estamos... Agora, quem diz esposa diz o contrário. Atenção, aqui foi no caso de Abraão, foi neste caso. Mas às vezes há o contrário, não é? São as esposas que são fleumáticas e os homens de domínio. Eu acredito, meus irmãos, que numa relação, seja de amizade, seja de casamento, ninguém domina ninguém. Certo? Então, uma das coisas que os fleumáticos, amantes da paz, precisam de perceber é que nada se consegue pela acomodação. Acomodar-nos às coisas. E aqui vem alguma passividade. Quando se consegue manter a paz por meios legítimos, isso é fantástico, 5 estrelas. Mas quando alguém tem que ceder dos seus valores ou dos seus princípios, isso vai sempre trazer algum preço difícil de pagar. E foi um preço difícil que Abraão depois teve que pagar. E mais tarde, os irmãos conhecem a história de Agar, quando Agar começou a dar problemas, supostamente, se calhar quem estava a ver os problemas era Sara, porque se começou a sentir preterida, começou a sentir que estava a perder domínio e ascendência na sua família, e o que é que ela fez? Foi ter com Abraão e diz, agora resolve tu o problema. A Sara era assim, pelo na venta. Era mulher forte. Abraão é que era um pacífico, mas muitas vezes esse desejo de manter tudo em paz passa por nós, não vale a pena chatear. E este é um lado que Deus precisa trabalhar na vida dos fleumáticos. Então, muitos fleumáticos, com o fim de manter a paz dentro de casa, têm-se deixado dominar. Dentro de casa, na política, no trabalho, nos relacionamentos de amizade, certo? Há alguém que se diz, eu conheço gente que me diz, pastor, eu trabalhei 500 anos naquela empresa, eu tive cargos naquela situação, eu nunca tive problemas com ninguém. E eu, ao princípio, isto fazia muita complicação. Eu disse assim, como é que a gente nunca tem problemas com ninguém? Das duas uma, ou a gente nunca diz a nossa opinião, a gente nunca diz o que sente, a gente nunca diz o que é que acha, portanto nós nunca nos colocamos numa posição de discórdia com ninguém. E normalmente isto está associado ao temperamento fleumático, porque o temperamento fleumático, não me vou chatear, isso é e tal. E normalmente o fleumático cede, pode ceder naquilo que são as suas convicções e no plano espiritual. Isto é um lado que, eu volto a dizer, isto não é a 100% nem todos os fleumáticos, porque os fleumáticos também não são totalmente 100%. E vou quase terminar aqui. Quase. Outra característica, podemos para a semana acabar isto e depois terminar com o temperamento de Jesus. O fleumático é essencialmente, então, uma pessoa pacífica. E isto tem aqui um seguimento.
Estamos a falar de passividade, estamos a falar de cautela, estamos a falar de ser pessoas pacíficas, e isto é um traço fantástico na vida dos fleumáticos, porque os fleumáticos amam realmente a paz, certo? São pessoas pacíficas, não se querem chatear. Tendem a demonstrar serenidade, calma, transmitem esses sentimentos às pessoas que estão ao seu redor, e normalmente esse é um valor superior. Há bocado estávamos a ler sobre bens e sobre coisas materiais. O fleumático é muito mais dado à pacificação dos relacionamentos do que ao acumular bens e a ganhar e alcançar grandes coisas. Esta característica nós encontramos também em Abraão em várias circunstâncias. Mais uma vez encontramos esta passividade que gera pacifismo na sua relação com Ló. Vocês conhecem a história de Ló? Ló, em determinada altura, tinha também os seus rebanhos, tinha os seus pastores, e diz que houve uma altura que houve uma disputa. Basicamente andaram à bofetada, andaram à estalada. Os pastores de Ló entraram em conflito com os pastores de Abraão por causa dos pastos. E Abraão, uma vez mais, e todos nós dizemos, foi o Senhor. Não foi nada, Abraão era assim mesmo. Mas nesse ser assim, porque havia um propósito específico na vida de Abraão, Deus abençoou Abraão, sem dúvida. E o fleumático tem isto, acaba por não ser egoísta, acaba por não ser agarrado às coisas, mas muitas vezes também fruto dessa passividade e porque não quer chatices. Então Abraão disse a Ló o quê? Olhas aí, qual é o lado que tu queres? Queres o lado direito, queres o lado esquerdo? Se fores para o lado direito, vou eu para o esquerdo. Se queres tu o esquerdo, vou para o lado direito. Se fosse um sanguíneo ou um clérigo, o clérigo dizia assim, o que é isso, ó, seu palhaço? Então se não fosse eu a trazer-te comigo, tu nem tinhas nada. Não, senhora, ou ficas, se queres, não queres, vais-te embora. Isso era logo o clérigo. Fosse um melancólico, ia para casa chorar 3 dias por causa da ingratidão de Ló. Aquele, sinceramente, onde é que eu falhei? Onde é que eu falhei? Não é? Se fosse o sanguíneo, havia logo ali uma peixarada com ele, certo? E mais, dizia assim, não senhora, eu é que sou o Abraão, portanto eu escolho a melhor parte e tu ficas com o que eu te der. Acabou. Vocês estão a ver aqui a diferença nos temperamentos. Gente, isto não tem nada a ver com Deus, isto tem a ver com a nossa característica humana. E a gente, é pecado, é o santo anás. Não é nada, és tu mesmo, gente, é o nosso temperamento. Mas não, Abraão, ele era fleumático, para que chatear? Não quer conflitos, haja paz e tal. Pronto, leva lá a bicicleta, deixa-me só a campainha que eu gosto de música rock. Então Abraão era assim, era pacífico. Alguns estão-se a rir porque sabem muito bem o que é que eu estou a dizer. Não é? Então havia este lado, e vamos parar neste lado. Havia estas características do fleumático. Deixa-me dizer, ao lidar com várias pessoas ao longo dos anos, e vocês também, mas quando nós estamos sensíveis a estas características, isto é abençoador para nós, porque de repente nós começamos a divertir-nos. E começamos é como se caísse um véu. Eu realmente nunca percebi a pessoa. Eu nunca percebi porque é que a pessoa tem estas reações, porque é que tem estes comportamentos. E às vezes a gente chama, e é verdade, uma coisa é temperamento, outra coisa é educação. Certo? Lá porque eu sou sanguíneo ou colérico, não vou andar para aí a dizer alhos e bugalhos às pessoas, certo? E a ser mal educado. E a educação é uma questão que vai para além do nosso temperamento. Todos os 4 temperamentos, se tiverem uma boa educação e forem gente educada, pode ter mais dificuldade. Se calhar um fleumático não tem tanta coisa do abraço e do contacto físico, e o sanguíneo faz. Mas o sanguíneo tanto faz isso como dá uma cabeçada na pessoa. Portanto, é para o que der, é com santa emoção. Não é? Não é? O clérigo passa por cima de toda a gente, não é? E depois é que viu, desculpa lá, estavas aí e não tinha visto. É aqueles que pedem desculpa, não é? Percebe? Educação é uma coisa diferente, a nossa formação, não é? Independentemente dos nossos temperamentos, nós somos pessoas que devemos dizer obrigado, com licença, desculpa, Feliz Natal, boa Páscoa, não estou a brincar. Não, mas não é? Que saibam dizer aquelas coisas que são bases na chave do relacionamento humano, correto? E isso é uma questão de educação. Onde chega em qualquer lado, conversa, cumprimenta. Pode não fazer uma grande festa, se calhar, como o sanguíneo faz, certo? Pode ser mais reservado, mais extrovertido, isso e independente, mas tem uma boa educação, ponto final, correto? Agora, aquilo que é base nas nossas reações, na forma como sentimos, vemos a vida e acabamos por nos ver uns aos outros, até dentro do nosso casamento, isto é essencial. Eu divirto-me a observar isto, não é?
E isto influencia muito o modo como nós nos aceitamos uns aos outros. Claro, a gente podia não perceber nada disto e seguirmos os ensinos de Jesus Cristo, em que nós nos devemos amar uns aos outros, independentemente se o percebemos ou não. Mas se o pudermos perceber, ainda melhor. Porque além de o amar, eu até me consigo alegrar com ele agora. Opa, lá estás tu outra vez. Olha, lá estou eu outra vez. Não é? E o fleumático, quando percebe que é fleumático, se calhar precisa de um bom sanguíneo ou de um bom clérigo ao pé dele, certo? E Deus faz as coisas tão bem feitas, gente. Nós temos 4 temperamentos ou 4 áreas de temperamentos em que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos dos fleumáticos, nós precisamos dos clérigos, nós precisamos do melancólico, nós precisamos dos sanguíneos. E esta riqueza nas relações uns com os outros, e enquanto filhos de Deus, e no reino de Deus, e na casa de Deus, e em todo lugar onde nós estivermos, isto completa-nos e equipa-nos. Uma das coisas que a queda e o pecado fez no homem foi a tentativa, porque deixaram de viver na dependência de Deus, foi a tentativa de se tornarem autossuficientes, não precisarem de ninguém e serem independentes. O plano de Deus passa por aqui, meus irmãos. Nenhum de nós foi criado para viver sozinho, independente, isolado das outras pessoas, porque é nos outros que nós encontramos a nossa suficiência. Claro, em Cristo, sem dúvida, mas depois na relação uns com os outros. E quando estamos uns com os outros, nós somos completos. Eu dou graças a Deus, porque Deus me deu uma pessoa como a Elisa. E deu-me 2 filhos. E deu-me todos aqueles que têm vindo até à minha vida. Amém? E eu olho para todos eles com a diversidade que eles têm e que eles possuem. E eu assim, Deus, dou-te graças por esta gente do meu caminho. Alguns tiram-me do sério. Alguns só me fazem rir. Outros só me fazem chorar. Não é? Mas nós precisamos de tudo isso. Mas quando nós percebemos o plano, o propósito de Deus, a riqueza de Deus e os temperamentos de cada um, e percebemos, ok, há estas características. E depois, com base nesse reconhecimento, nós dizemos assim, ok, a partir daqui eu quero crescer no meu conhecimento de Jesus Cristo. Eu quero que naquelas áreas, vamos pegar num fleumático, enquanto fleumático, não, sim, eu quero que eu continuar a ser cauteloso, mas não por causa de ter medo. Eu quero continuar a ser um pacifista, mas não porque sou passivo. Porque a paz, não é? Não pode ser ganha sempre pela cedência dos nossos valores e dos nossos princípios. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Correto? Então, eu sou fleumático, eu sou melancólico, aquelas áreas da minha vida que precisam ser colocadas no equilíbrio do Espírito de Deus, então eu vou dizer a Deus, a partir daqui eu quero, olha, eu sei que esta é a minha área, eu sei que esta é a minha tendência, eu sei que esta é a minha fragilidade, eu sei que tendo a ceder aqui, eu sei que a minha necessidade, a minha noção às vezes de paz é não ter conflitos com ninguém. Deus, meus irmãos, na Bíblia diz lá que até os apóstolos tiveram grandes conflitos. Às vezes da discussão nasce a luz, até no meio cristão. E quando eu digo discussão, não é andarmos a insultarmos uns aos outros, a desvalorizarmos uns aos outros e eventualmente a dar cabeçadas abençoadas. A discussão é nós argumentarmos. É dizer, pá, eu não percebo isto, eu não concordo com isto, ok, tudo bem, mas nós falamos. E mesmo que cheguemos a um ponto em que não temos concordância, ainda assim pode haver paz. Temos paz no meio da discordância. Nós somos livres, nós concordamos que discordamos às vezes. É ou não é? Porque nós concordamos que somos diferentes. E porque nós concordamos que Deus faz coisas diferentes com cada um e tem propósitos diferentes para cada um. Mas em tudo essa diversidade há um só propósito. É sermos povo de Deus, filhos de Deus, amém? E vivermos na liberdade e na alegria de quem somos em Cristo Jesus, amém? E naquilo que me concerne, Deus me continuará a aperfeiçoar, amém? Então, para a semana nós vamos ler aqui mais um ou outro, porque há aqui aspectos importantes que eu queria falar de Abraão, e vamos terminar por falar acerca daquilo que seria, qual seria o temperamento de Jesus Cristo, amém?